Então vamos lá. Bom, esse vídeo aqui não vai ser um dos vídeos mais divertidos, eu não gosto de ser portador de más notícias, mas eu vou falar para vocês o que eu tenho pensado aqui. E assim, é uma coisa que eu pensei para mim, eu tava pensando, relutei muito em fazer esse vídeo, só que eu acho que a gente tem que ser transparente aqui e é realmente o que eu acredito, então é o que eu tenho que passar para vocês. O que acontece é que o mercado ele é composto de grandes ciclos, normalmente são grandes períodos de alta, né? E depois grandes períodos de baixa. Se você analisar historicamente qualquer índice, né? Se você analisar o índice Bovespa, se você analisar o S&P 500, né? Se você analisar qualquer índice do mundo todo, você vai perceber que eles são compostos por ciclos de grandes altas e depois ciclos de grandes quedas. Passam às vezes 5, 6 anos, 10 anos, né? Em queda ali e depois você vê eles voltando ao normal. Então são ciclos de longo prazo mesmo que duram por uma vida. E aí quem entra nesses ciclos de baixa acaba se saindo melhor ali, né? Do que quem entra nesses ciclos de alta. A gente já viu acontecer também no Japão e etc. E o que acontece? Quando a gente viu a pandemia acontecer, as pessoas pensaram que ali começaria, né, uma hecatombe, um ciclo de baixa muito grande. E o que a gente viu foi uma queda que aconteceu de fato e logo depois essa queda se transformou numa alta de maneira muito rápida, né? Então a maioria dos países estavam preparados ali para o hecatombe, um ciclo da economia de baixa permanente ali por um bom período de tempo e esse ciclo nunca chegou, esse ciclo não veio. Muita gente acha, né, que enfrentou uma crise ali, mas foi uma crise de 6 meses, assim. Foi extremamente rápida pela maneira que aconteceu. Logo ali, quando começou a cair, as pessoas pensaram que seria algo mais duradouro e por isso a gente viu até muita gente saindo do mercado com um prejuízo muito grande, porque estavam se preparando para um ciclo de queda muito grande, né? Só que logo depois, ali, alguns meses, começaram a surgir aqueles boatos de vacina, aquela coisa e, porra, vambora, né? O ciclo de alta recomeçou. Então a gente está assistindo agora um ciclo de alta, inclusive no preço das commodities, né? A gente está vendo milho, boi, soja, tudo ser vendido por um preço caríssimo. Um grande amigo meu que trabalha no setor de agronegócio me falou o seguinte: o que eu tô vendo, Raul, é a soja ser vendida ao preço do boi e o boi ser vendido ao preço de ouro, né? Nos preços atuais, compensaria você criar um boi no seu quintal aí, que você conseguiria ainda assim fazer isso ser economicamente viável. Quando ele me disse isso, eu fiquei bem surpreso, porque era um sentimento que eu já tinha. E a gente viu uma alta em todas as commodities, não só na soja, no boi, no milho, mas a gente viu isso acontecer com tudo quanto é commodity no mundo todo. Isso, inclusive, foi muito positivo para o Brasil, porque o Brasil ia entrar agora num ciclo muito grande, né, de recessão econômica, só que como a gente teve essas commodities levadas lá para o alto, né, e a gente é um país que ainda depende muito de commodity, a nossa economia deve andar melhor agora até do que alguns outros países que não têm essa dependência tão grande das commodities. Por sorte, o produto do Brasil tá caro no mercado e isso foi muito bom para o nosso país. É bom, entre aspas, é importante também lembrar que hoje, né, se a gente pegar hoje o PIB do Brasil e analisar, a gente está na menor industrialização desde muitos anos, assim. Então, a industrialização no Brasil está correspondendo só a 10% do PIB, cara. Imagina, todo o resto, né, não são produtos industrializados. É como se a gente tivesse voltado ali, regredido. O Brasil não está industrializando nada, a gente transformou a China nessa grande indústria do mundo, o Brasil entrou muito nessa onda, eu como empresário, inclusive, eu tenho alguns comércios e tudo, né? Vocês já sabem aí das minhas empresas. Eu tenho um sex shop, inclusive, agora. E a gente está importando o produto com marca própria da China, cara. É simplesmente inviável fabricar no Brasil. Se você tenta calcular o preço aqui das fábricas aqui, e as poucas que ainda existem, né? Elas não têm preços minimamente competitivos quando a gente analisa o preço da China. Então, por isso, o Brasil está passando por uma desindustrialização. Isso é um negócio perigoso para a gente no longo prazo, mas nesse momento atual é muito interessante. Aí o que a gente viu, por que houve, né, essa recuperação econômica tão rápida? É isso que a gente tem que entender e é isso que eu quero analisar aqui para vocês, e aí eu vou explicar o porquê que eu acho que uma crise está se desenhando. E é importante lembrar que eu não estou falando, uma crise vai começar amanhã ou depois de amanhã. Eu acho que uma crise está se desenhando, ela vai sair em algum momento, né? Eu não sou um profeta, eu não venho aqui para fazer uma previsão apocalíptica nem nada disso, eu não tenho essa capacidade. Se alguém te disser que tem uma capacidade de prever a data de quando será uma crise, essa pessoa é mentirosa. Eu vou te explicar aqui o porquê que eu não tenho esse pensamento e como eu vou me proteger disso e porquê que eu estou me protegendo já disso há algum tempo. Vou mostrar para vocês aqui. Então, na hora que começou a pandemia ali, a gente viu logo as primeiras notícias do Bloco Europeu falando em injetar 100 milhões de euros, depois o Brasil falando em injetar 700 bilhões de reais, né, na economia, e aí a gente viu ainda o Trump injetando muito dinheiro na economia. O Biden assumiu, cara, e as pessoas pensaram que ele ia
pelo menos interromper esse ciclo. Não, o plano Biden vai injetar 1,9 trilhão de dólares na economia, depois das injeções que o Trump já fez agora, né? Então o Brasil injetou, o mundo inteiro injetou dinheiro na economia e a gente está vendo os reflexos disso. E agora aqui que vem o problema. Então, essa recuperação, ela foi feita meio que de maneira artificial. Os países injetaram dinheiro na economia, não estou entrando aqui no mérito se isso deveria ter sido feito, se isso não deveria ter sido feito, eu estou entrando no mérito dos reflexos disso na nossa economia. O que acontece? Muita gente pensa que ali em 2019, 20, a gente estava saudável já. Só que a grande verdade é que o mundo já estava excessivamente alavancado. Os países já estavam passando dívidas no cartão de crédito para 30, 40 anos no futuro, gente. Sim, as gerações futuras estão comprometidas já com a dívida pública no mundo todo. Então a gente está simplesmente jogando a bola de neve para frente, né? E jogando cada vez mais. E o quão alavancados os países estavam ali naquele momento. O que acontece é que existe um limite de quanto a taxa de juros do mundo pode ser cortada para estimular a economia. Já deve ter reparado, né, que o Brasil ele tem ali um mecanismo que é a taxa Selic. Ele vai cortando ela ali, ela fica a 2%. Essa taxa existe praticamente no mundo inteiro de uma maneira diferente, com um nome diferente, mas essa taxa pode ser cortada no máximo até zero. Então, chega num ponto que as taxas de juros lá em 2019, 2020, elas já estavam próximas de zero. Então, mesmo que o governo quisesse injetar mais dinheiro na economia, ele não conseguiria. Por quê? Porque ele não tem como deixar essa taxa negativo. Já pode até deixar ela em 0,10 ali negativo, só que você não tem como levar ela muito para o negativo, senão chegaria no momento que você teria que pagar alguém para tomar um empréstimo com você, né? Não faria muito sentido. Se essa taxa for jogada muito para baixo o dinheiro no mercado ficaria praticamente de graça. Então não faz muito sentido, eles vão abaixando ela ali, tentando estimular o consumo, tentando fazer você comprar mais e comprar mais e comprar mais, deixa o crédito fácil. Quando deixa o crédito fácil, a gente gasta mais e quando a gente gasta mais, a economia vai crescendo. Então esse é o sistema da taxa de juros, só que isso tem uma consequência que é a inflação. Então existe um limite, né, do quanto os governos podem cortar, mas essa taxa ali em 2019 já estava na beira do abismo, a gente já estava desenhando uma crise já, e isso foi um problema. Por quê? Porque em 2019 a gente já estava na taxa zero e a gente teve ainda que estimular a economia com taxa zero. Então assim, teve que cortar mais ainda, né? O Banco Central americano cortou a taxa, o brasileiro cortou a taxa, o europeu cortou a taxa, todos os bancos centrais do mundo cortaram as taxas de juros abaixo do limite do que deveria já para uma economia saudável, porque veio uma crise, eles precisavam fazer alguma coisa, precisavam sair rápido dessa crise, quem não saísse dessa crise ia se ferrar, então cortaram as taxas de juros muitas vezes. E além disso, os bancos centrais do mundo, eles não estavam só cortando a taxa de juros, como eu disse para você, é o limite. Quando chega abaixo de zero e o governo quer injetar dinheiro na economia, o que ele pode fazer? E aqui é que a pipoca estrala, gente. Aqui é que o negócio ficou complicado. Existe uma estratégia chamada Quantitative Easing. Raul, o que é isso, né, cara? Eu vou explicar agora para vocês vão ver a loucura que o mundo já estava ali. Isso eu tô falando dos Estados Unidos, tô falando da Europa, que eles já estavam ali para injetar dinheiro na economia. O quanto eles já estavam gastando no cartão de crédito. É como se eles estivessem no cheque especial já, há muito tempo. Então é o seguinte, imagina aqui, beleza, o dinheiro acabou, tal, eu preciso injetar dinheiro na economia, não tenho mais como cortar mais a taxa de juros, que ela já está na mínima, não tem mais o que eu fazer. Os bancos centrais tiveram uma ideia genial, não sei quem começou com isso, genial entre aspas, que foi o seguinte, cara, e se a gente simplesmente criar um dinheiro que não existe, cria um dinheiro novo, e como é que ele vai parar na economia? A gente precisa fazer alguma coisa para ele parar na economia. A gente compra títulos. Então eles começaram a comprar títulos, sabe? Tipo, comprar CDB, comprar esse tipo de coisa. Eles começaram a comprar esses títulos. O banco vai e compra esses títulos e coloca dinheiro na economia, cara. E isso já estava acontecendo, foi assim que os Estados Unidos conseguiu sair do subprime, né, da crise que ele teve em 2008, da bolha imobiliária, ele criando esse dinheiro de maneira extraordinária. A Europa já está utilizando também quantitative easing há muito tempo, então os países começaram a injetar mais dinheiro. Então um país que já estava nessa crise, já estava com a taxa de juros na mínima, já estavam utilizando quantitative easing, chegou uma crise e injetaram mais dinheiro na economia. Esse é o cenário que a gente está agora. E por isso, qual que é o reflexo disso, né? A primeira coisa que a gente vai ver, 2 mais 2 são necessariamente 4, você já percebeu onde isso vai dar mais ou menos, é que a dívida pública nunca foi tão alta. Eu não sei se você tem uma ideia, mas a dívida global, ou seja, a dívida do planeta mesmo, somando todos os países, a dívida pública de todos eles, a gente chegou na dívida de 281 trilhões de dólares. Eu não sei se você consegue entender a dimensão do que é 281 trilhões de dólares, mas eu vou tentar te dar ela. Em 2019,
tudo que a humanidade produziu, tudo, cada compra, venda, cada coisa que você fez na sua vida, que todos nós, os 7 bilhões de seres aí, fizemos, né, equivaleu aí a uma economia, né, a economia, o PIB mundial é de 87,8 trilhões de dólares em 2019, que é o último dado que a gente tem. Se a gente verificar a dívida desses países agora, elas estão em 3,2 vezes o PIB mundial. Então, assim, 3,2 vezes. A gente teria que pegar a produção de 3,2 anos inteira se a gente quisesse voltar ali para a estaca zero. É óbvio que a dívida pública sempre existiu, ela não vai sumir, mas assim, a gente está em 3,2 vezes. A gente seria a economia do mundo inteiro durante 3 anos que a gente está alavancado ali, entre aspas, né? Então, se a gente analisar, a gente está gastando dinheiro de 3 anos ao futuro. Não é só isso, porque quando você vai olhar, não tem como esse dinheiro ser pago de verdade. Não tem como todo mundo parar tudo, ninguém ganhar dinheiro nenhum durante 3,2 anos. Então, é óbvio que isso, para ser pago, se é que um dia vai ser pago, que eu não acredito, seria pago em muitos anos. Eu acho que eles vão exagerar ainda mais nisso. E aí, para terminar de complicar a situação, como todos os países estão fazendo isso simultaneamente, assim, a gente não tem muito um ponto de comparação, a gente não consegue entender o quanto uma moeda está desvalorizada em relação à outra. Essas que estão desvalorizando, elas estão desvalorizando muito, porque se todas as moedas foram adicionadas na economia, todas elas estão inflacionárias ao mesmo tempo, o que, no meu ponto de vista, dificulta a gente ver, tipo, o real caiu 30% em relação ao dólar, e o dólar, ele tem uma inflação ali que está sendo medida lá pelos Estados Unidos. O quanto, o diferente dessas duas moedas, né? Não sei se eu consigo explicar para vocês isso, estou tentando falar em termos menos técnicos. Mas assim, se todos os países estão injetando dinheiro na economia, quem a gente usa para saber o quanto isso foi prejudicial para cada país? A gente não tem como. A gente tem cada país analisando o seu próprio cenário inflacionário. No Brasil, a gente conseguiu ver a inflação subindo ali, por isso que eles começaram a regular a Selic deve ir a passos estratosféricos, o que aumenta a dívida pública, porque agora eles mantiveram a taxa de juros no nível muito baixo, agora eles vão ter que oferecer muito dinheiro, né, na Selic ali para cortar essa taxa de juros, e com isso, quando o governo empresta, né, quando você compra um título do Tesouro Direto ali, e você está recebendo lá, né, sem fazer absolutamente nada, 10, 15% ao ano, quem está pagando isso é o governo, então ele está emitindo mais dívida e isso vai virando uma loucura, e é aí que a gente vai vendo. Então, se você quiser entender um pouco mais esses ciclos, com mais exatidão, você pode ler um livro do Howard Marks, né, que chama Market Cycle. Então é um livro muito interessante que explica esses ciclos do mercado de maneira que você vai conseguir entender um pouquinho melhor, tá? E então, assim, é impossível a gente conseguir prever quando a crise vai chegar, a gente percebe os efeitos iniciais disso, e quando a gente olha para os índices, e aqui é a parte que para mim me assustou bastante, se a gente começar a observar isso aqui, né, e eu tenho observado já tem um tempo, desde ali 2020, né, em 2019 eu já estava falando sobre crise aqui no canal, então se você clicar aqui em cima, eu sou o profeta do apocalipse sempre, porque eu realmente fico cismado quando os governos começam a fazer esse tipo de coisa. Se a gente der uma olhada no último ano, né, então, a gente consegue perceber de imediatamente o que aconteceu com a economia quando esse dinheiro foi injetado. Então o Ibovespa cresceu 51,22% de 19 de maio a 19 de maio, né? Então, de 19 de maio de 20 a 19 de maio de 21, 51,22%. Se a gente olhar o S&P 500, né, a gente percebe também que ele cresceu 39,35%. Sim, durante a crise, as coisas doidonas e os índices batendo máxima. E por que estão batendo máxima? Porque tem dinheiro demais na economia, o dinheiro tem que ir para algum lugar, eles continuam indo para cá, continuam chegando em todas as empresas, está uma doideira. Então, o dinheiro está chegando muito tranquilamente. E aqui agora vem a maior loucura que você já vai ter ouvido falar na sua vida. Se você conhece aí a história, o índice Nikkei, né, é o índice japonês, você sabe que desde 1991, então, desde 1991, o índice Nikkei até o ano de 2020 aí, 21, praticamente agora, na verdade, 2021, se não me engano, ele estava negativo. Então ele passou vários anos ali sem recuperar a máxima dele. Então o Nikkei passou vários anos, de 91 até aqui, sem recuperar a máxima dele. E agora, do tanto de dinheiro que injetaram na economia, até o Nikkei esverdeou. Então o Nikkei está com alta em relação a 1991 de 16,52%, bateu a nova máxima dele, né? E agora, em 2020, de 2020 a 2021, ele teve uma alta aí de 36,17%. Então, a gente consegue ver que está tudo verdinho, tudo a mil maravilhas, e óbvio que eu não acredito que essa situação vai se manter. Eu acho que isso foi feito, né? Já eles fizeram isso aqui, só que eu acredito que vai ter um custo para essa decisão dos governos de injetarem dinheiro na economia. Eu não estou confortável
de entrar ainda mais, né, investir ainda mais pesado num ciclo que eu acredito que em algum momento vai ter fim. É óbvio que eu não pretendo deixar de investir em bolsa completamente, estou investindo na bolsa americana, vocês estão vendo, mas eu comecei a iniciar uma etapa muito forte de proteção aqui. Eu não sei se vocês repararam, mas a maior posição que eu abri lá fora foi uma posição em ouro, né? Foi a maior posição que eu abri, que é uma reserva de valor. Eu abri uma outra posição muito grande aqui ultimamente, que foram as criptomoedas. É um recurso mais novo, mas elas não são inflacionárias. É impossível que elas sejam inflacionadas. Hoje, especificamente, o Bitcoin está numa queda muito grande, interessantíssima aí para quem não tem Bitcoin, né? Está numa queda muito grande. Eu comecei também a abrir uma posição muito grande em criptomoedas, porque eu acredito que elas têm uma capacidade muito grande de conservar esse valor, né? Porque os governos não são capazes de inflar esse tipo de moeda. E se eles não são capazes de inflar e a procura por isso está crescendo, tanto por investidores institucionais quanto por outras pessoas que talvez tenham percebido esse cenário, a tendência, na minha opinião, é que essas moedas fiquem cada vez mais caras. Então, é uma posição que eu estou abrindo também, e eu tenho falado para vocês muito mais aqui sobre renda fixa. A renda fixa, você consegue fazer uma proteção ali, né, uma proteção maior à inflação, até porque tem renda fixas indexadas ali, tem títulos de renda fixa indexados ali à inflação, né, então você consegue fazer essa proteção mais fácil, consegue montar isso, e é o que eu tenho feito ali. Eu tenho ficado mais conservador nesses pontos, porque eu acho que isso é muito, muito importante para você fazer um gerenciamento da sua exposição. Então, o que eu queria te dizer, de modo geral, porque eu sei que muitos de vocês aqui são fanáticos por bolsa, eu também adoro bolsa de valores, adoro ver o que está acontecendo, a gente não sabe quando a crise vai chegar, a gente só sabe que ela vai chegar em algum momento, isso é um consenso, né? Toda crise sempre está chegando, em algum momento ela vai chegar, então é importante que você comece a não monopolizar, a não manter ali todo o seu patrimônio em uma única classe de ativos ou em um único país, porque esses ciclos podem demorar muitos anos. A gente viu aqui o exemplo japonês, né? Imagina, você investe agora e só vai poder bater de novo o topo onde você chegou daqui 20 anos, né? Então é importante ter cautela, é importante diversificar em diferentes títulos. Por quê? Porque mesmo que essa crise não chegue agora, vamos supor que demore 5 anos, 1 ano, sei lá quanto tempo vai demorar para isso acontecer, você não tem bola de cristal, é importante você estar preparado a qualquer momento. Você não pode escolher quando a crise vai chegar, eu não posso, a gente não pode escolher isso, mas você pode escolher como você vai reagir a ela e como você vai se preparar para ela. Então, eu acredito em manter uma carteira que esteja sempre preparada para as crises, e é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Queria dar uma ideia um pouco maior do que está acontecendo. Eu tentei simplificar isso ao máximo possível. Eu sei que é um tema complexo para a maioria das pessoas. Então, assim, cara, se eu conseguir fazer você entender o que eu estou pensando, comenta aqui para mim, porra, Raul, entendi e tal. Mesmo que você pense diferente, não tem problema, mas você pode falar, Raul, entendi, deu certo, eu consegui entender, porque eu gostaria que vocês entendessem. Aí, se você chegou até o final, comenta aqui para mim qual a sua opinião sobre isso tudo. E quando você comentar aqui para mim sobre isso, você automaticamente está concorrendo a uma caneca. Só que tem gente que concorre, ganha e não pega o prêmio. Por quê? Porque eu faço o sorteio lá no Instagram, @RaulSena. Se você não vê lá, cara, você acaba perdendo isso aí. Então tá bom? Então um beijão pra vocês, cara. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo. Não é um vídeo que eu gosto de fazer, mas é necessário. Eu tenho que vir aqui falar o que eu acredito realmente, porque senão eu deixo vocês aí vulneráveis. Então um beijão, até o próximo vídeo.